Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Weber, consultor e especialista em investimentos, e aqui nesse canal a gente fala sobre formas de proteger e multiplicar o seu patrimônio. E o vídeo de hoje, pessoal, é uma série de vídeos que eu quero fazer em que eu vou explicar para vocês absolutamente tudo sobre renda fixa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, em janeiro de 2025, as taxas de juros do mercado brasileiro elas estão altíssimas. E aí, por isso, todo mundo está procurando entender melhor sobre renda fixa, saber como investir nesse mercado. Mas, na minha opinião, essa aqui não deve ser a única motivação que leva você a investir em renda fixa. Eu acho que renda fixa é algo que tem que estar sempre na sua carteira, deve ser uma parte permanente do seu portfólio. E é por isso que eu quero gravar esse vídeo aqui, para te ensinar tudo desde o início até a parte mais avançada de todos os segredos e todos os caminhos aí que você deve conhecer para fazer bons investimentos em renda fixa. E antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal nesse início. E se você ainda não é inscrito, já aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho das notificações e me ajuda a bater a primeira meta aqui do canal, que é chegar nos 500 inscritos. A gente já está percorrendo essa meta, já atingimos 10% dela, então logo aí vamos estar com os 500 inscritos. Então, se você puder aí, já me ajuda bastante nesse início de jornada. Já aproveita também para me seguir lá no Instagram, o link está aqui na descrição. E se você quiser conversar comigo para conhecer o trabalho de consultoria de investimentos, aqui na descrição também está o link com o meu site e também o formulário para você deixar os seus dados de contato e aguardar o contato de alguém da minha equipe para a gente marcar essa primeira reunião. Se você entender que está no seu momento, que faz sentido começar esse trabalho de consultoria e curadoria, entre em contato por aqui e aguarda para a gente se conhecer melhor. Então vamos começar, pessoal. O mercado financeiro e de investimentos como um todo, ele pode ser dividido em dois grandes grupos: renda fixa e renda variável. Tudo que não é renda fixa é renda variável. Vocês podem resumir desse jeito, de uma forma bem simples, um jeito bem tranquilo de entender. E no vídeo de hoje, a gente vai começar a tratar sobre o tema da renda fixa e todos os segredos, tudo que envolve o entendimento do que é renda fixa na sua essência. Eu gosto muito de começar explicando essa parte da renda fixa, você entendendo o seguinte conceito: renda fixa é uma dívida, ou seja, alguém está emprestando dinheiro para outro alguém. Toda e qualquer renda fixa é isso, pessoal. Então, se você já tiver essa clareza, já vai ajudar bastante no entendimento. E quando a gente tem uma relação de dívida, o que você precisa ter nesse caso? Segurança de que o seu dinheiro vai ser devolvido. E aí, para você pensar nessa segurança, construir esse aparelhamento seguro para você, a gente pode pensar na ideia de um contrato. Então, se você vai fazer uma dívida, você vai ter um contrato com essa pessoa aí que vai ficar te devendo. E esse contrato, ele nada mais é do que uma padronização. E num contrato a gente tem cláusulas. Então, nas cláusulas do contrato de renda fixa, a gente vai ter coisas que são mais básicas e coisas aí que são alguns detalhes, que é isso que eu quero explicar para vocês agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber perfeitamente na hora de fazer um investimento em renda fixa é que você vai ter um dinheiro sobrando e você vai estar emprestando ele para alguém. Então, alguém vai tomar uma dívida de você. E no mercado financeiro, esse alguém, ele só pode ser 3 tipos de pessoa. Pessoa aqui entre aspas, né? A primeira pessoa que pode tomar o dinheiro de você é o governo. Então, se o governo toma o seu dinheiro emprestado, é o que a gente chama de tesouro direto. Ou também, no linguajar mais do mercado, a gente também pode chamar de títulos públicos. Aqui no Brasil, a gente só tem títulos públicos que são federais. Em outros países do mundo, por exemplo, existem títulos públicos estaduais, títulos públicos municipais, mas aqui no Brasil ele só é no âmbito federal. Então esse é um outro linguajar aí que o pessoal utiliza, né, chamar de títulos públicos federais. Então, voltando e resumindo, se o governo toma seu dinheiro emprestado, ou se você vai lá e empresta o seu dinheiro para o governo, você está investindo no tesouro direto. Então, quem vai ficar devendo dinheiro para você é o governo. Outra pessoa que pode tomar o teu dinheiro emprestado são os bancos. Isso aqui é até meio contraintuitivo, né? Pô, por que o banco quer o meu dinheiro emprestado? É porque o banco consegue pegar dinheiro emprestado e depois repassar esse empréstimo para outras pessoas, né? Emprestar para alguém que quer comprar um imóvel, para uma empresa que quer financiar uma máquina, ou para uma pessoa que precisa de crédito pessoal, para o cheque especial, para todas essas coisas. E o banco, ele pega o teu dinheiro e ele consegue fazer mais dinheiro com o teu dinheiro que ele tomou emprestado. E quando você empresta o dinheiro para o banco, podem ser vários títulos diferentes que você vai fazer na prática. O mais conhecido deles é o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, você vai emprestar o dinheiro para o banco e o banco vai te dar um certificado de depósito. Olha, digamos que é o Itaú nesse exemplo, né?
Thiago emprestou um dinheiro aqui para mim e eu, Itaú, estou devendo dinheiro para o Thiago. Esse CDB é um certificado de depósito, né? É um documento que garante que o Itaú está te devendo, que ele vai te pagar depois de algum período ali que vocês determinarem. O CDB, ele é uma forma que o banco capta dinheiro com bastante liberdade. Ele pode emprestar para uma pessoa no crédito pessoal, ele pode emprestar para uma empresa, ele pode emprestar para outros bancos. Ele tem total liberdade para gerenciar esse dinheiro da forma como ele achar melhor. E tem algumas formas de crédito que o banco também faz, mas que elas são específicas, elas são já previamente determinadas. Esse é o caso, por exemplo, da LCI e da LCA. É muito parecido com o CDB, o banco vai tomar o teu dinheiro emprestado, só que no caso da LCI, ele só pode emprestar para o mercado imobiliário, por isso que o nome é Letra de Crédito Imobiliária. E é o mesmo caso da LCA, o banco vai pegar o dinheiro emprestado, só que ele só pode repassar para negócios no agro, ele só pode repassar para a agropecuária ou para o agronegócio. Então, por isso que é letra de crédito do agronegócio. E aí o governo olhou para isso e decidiu dar um benefício para quem faz esse tipo de investimento para tentar estimular o mercado imobiliário e também o mercado do agro. E aí, por conta disso, as LCIs e as LCAs, elas são completamente isentas de imposto de renda para um investidor pessoa física que compra esses títulos. Então, se eu, você ou qualquer outra pessoa física quiser aplicar o seu dinheiro numa LCI ou uma LCA, todos os rendimentos que você tiver vão ser isentos de imposto de renda. Mas não é só CDB, LCI e LCA que são os investimentos que os bancos emitem. Existe também a LC, que a gente chama de letra de câmbio. Essa daqui é uma forma de investir muito parecida com o CDB. Tem também a LIG, que é a letra imobiliária garantida. Esse aqui é um investimento super sofisticado, tá, pessoal? E raramente ele está disponível aí para o varejo, mas é um investimento que também é isento de imposto de renda. E ele tem um detalhe que eu vou falar melhor aqui depois, que é a questão da cobertura, né, do Fundo Garantidor de Crédito. A LIG, ela não está coberta pelo Fundo Garantidor, então por isso que tem que tomar alguns cuidados. E tem também a LF, que é a letra financeira. Esse aqui é um investimento que ele normalmente é emitido com aplicações mínimas mais altas. Ele é destinado normalmente para os investidores que já têm um patrimônio maior e precisa de uma diversificação entre os bancos que ele está investindo. Então não é para todo mundo esse tipo de investimento aqui, e a gente tem que tomar um cuidado especial, porque a LF também não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu vou explicar agora brevemente esse negócio do Fundo Garantidor de Crédito, e recentemente eu postei um shorts aqui no YouTube em que eu falei o que acontece se você está investindo num banco e ele quebra, e aí você precisa acionar a garantia do FGC, então vou deixar aqui nos cards. Dá uma olhada aí se você quiser um pouco mais de detalhes sobre isso. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma forma de seguro que os bancos fazem caso algum banco venha a dar um problema de liquidez, um problema de solvência ou até venha a quebrar. Isso aí surgiu no mercado com muito mais força depois da crise de 2008, que lá nos Estados Unidos teve uma quebradeira de bancos e aí o governo precisou interferir. E depois disso os bancos se organizaram de forma mais estruturada, mais forte, para ter essa instituição, que ela é uma instituição privada, então ela não tem nada a ver com a regulação do governo, mas que ela serve para dar essa garantia a mais para os investidores, que o dinheiro deles vai estar seguro contra algum calote, alguma quebra que os bancos possam ter aí no meio do caminho. E como é que funciona na prática? Todo investimento que você fizer em CDB, LCI, LCA, LC e alguns outros investimentos menos comuns, digamos assim, eles são cobertos pelo FGC, até o limite de 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então vou te dar um exemplo na prática. Se você tiver 200 mil reais investido num CDB do Banco Itaú, e digamos que o Itaú quebra, ele não vai conseguir mais te devolver esse dinheiro, você vai ter cobertura total do fundo garantidor, porque você tinha 200 mil no Itaú e ele vai te cobrir até 250 mil. E isso você pode fazer por instituição bancária, tá? Então se você colocar 200 mil no Itaú, 200 mil na Caixa, 200 mil no Bradesco, você vai estar coberto em todos esses investimentos, porque é 250 mil por instituição financeira e não por investimentos no geral. E um detalhe muito importante, para você não confundir essa cobertura do FGC com a quantidade total de dinheiro que você tem investido por plataforma ou por instituição. Uma coisa muito comum que acontece aqui, que o pessoal traz de dúvida para mim, é achar, por exemplo, que, eu tô chegando nos 250 mil investido no BTG. Só que aí quando você vai ver lá no BTG, você tem 100 mil em fundos de investimento, tem 50 mil em ações, tem 50 mil em fundo imobiliário. Isso aí não tem nada a ver, tá, pessoal? A questão da cobertura do fundo garantidor, ela é só para CDB,
LCI, LCA e outros ativos que são emitidos por bancos. Então você pode ter 10 milhões de reais investido no BTG, por exemplo. Isso não vai ter nada a ver com a cobertura do FGC. A cobertura do FGC é especificamente para os investimentos que os bancos emitem. Então você só tem que ficar atento para não passar de 250 mil por CDB e por banco que você investe. Então lá no BTG, por exemplo, você pode ter vários CDBs diferentes. Se cada um deles nunca passar de 250 mil, você vai estar garantido, vai estar com essa segurança adicional. E um outro detalhe, tá? Essa cobertura do FGC, ela se renova a cada 4 anos e dentro desse período de 4 anos, você só pode usar no máximo R$ 1 milhão de cobertura. Então, por exemplo, se você tinha 250 mil em 4 bancos diferentes e esses 4 bancos quebraram numa janela de 4 anos, então se você sair colocando dinheiro em vários bancos de má procedência, né, bancos com problemas aí eventualmente, e aí você precisar usar o FGC dentro desse período aí de 4 anos e atingir o limite máximo de cobertura de R$ 1 milhão, depois disso, até que se renove a cobertura, você vai ficar descoberto. Então tem que tomar muito cuidado. O FGC, ele é uma forma de te proteger, mas você não deve sair aplicando seu dinheiro em qualquer coisa só porque tem a cobertura do FGC. Já deixa aqui nos comentários se deu para entender bem essa questão do fundo garantidor, se ficou com alguma dúvida também. E um parêntese final para fechar essa parte dos investimentos bancários. Nas corretoras e nas plataformas de investimento, muitas vezes você vai encontrar esses investimentos com a denominação emissão bancária. Isso aí é uma forma aí de complicar o entendimento, mas que na prática resume esses investimentos que são emitidos por bancos que eu acabei de explicar aqui para vocês. E agora, pessoal, a terceira pessoa que você pode emprestar o seu dinheiro no mercado financeiro são as empresas. Quando você empresta o seu dinheiro direto para as empresas, você vai estar fazendo uma debenture ou um certificado de recebíveis imobiliário, que também é chamado de CRI, ou você vai estar fazendo um certificado de recebíveis do agronegócio, que também é chamado de CRA. Então, resumindo, são as debentures, os CRIs e os CRAs. As debentures, elas podem ser incentivadas ou podem ser debentures não incentivadas, que são as chamadas debentures normais. As debentures normais, elas têm imposto de renda e as incentivadas, como o nome já diz, não têm imposto de renda porque são incentivadas pelo governo. Beleza, agora a gente já entendeu que dá para emprestar dinheiro para o governo, para os bancos ou para as empresas. E essa ordem que eu expliquei para vocês, ela tem uma razão de ser, tá? Quando a gente faz um empréstimo, o que é muito importante a gente saber? A garantia que a gente tem de que quem está tomando dinheiro emprestado vai conseguir pagar de volta, que ele vai conseguir honrar com aquela dívida. E aí os investimentos que a gente faz emprestando dinheiro para o governo, eles são os mais seguros em relação a isso. É muito pouco provável que você vai sofrer um calote por parte do governo. E por que isso acontece? É porque o governo é dono da impressora de reais, tão simples quanto isso. Então, se ele não tiver dinheiro para conseguir te pagar, ele vai lá e imprime alguns reais novos e consegue te pagar. Então o calote de uma dívida pública nesse sentido, ele é praticamente nulo a chance dele acontecer por causa desse fator aí do governo ter a impressora de dinheiro. E na parte dos empréstimos para os bancos, a gente também tem bastante segurança, tanto porque alguns bancos são muito sólidos, são centenários, como é o caso aí do Itaú, Bradesco, Santander, o próprio Banco Safra também, mas até os bancos menores, né, o que a gente chama aí de bancos de segunda linha, a gente tem a cobertura do fundo garantidor. Então é uma instância a mais de segurança contra essa parte do calote, que faz com que os investimentos ali bancários, eles sejam também seguros relativamente falando. E quando a gente empresta o dinheiro para as empresas, aí sim, aqui tem um sério risco de calote, ou também chamado de risco de crédito, que é o risco de você receber o seu dinheiro de volta de fato. Vira e mexe a gente ouve no mercado notícias de empresas que tiveram problemas aí de solvência, não conseguiram pagar as suas debêntures ou seus CRIs e os seus CRAs e acabaram dando algum tipo de calote. Então, quando você for investir nesse tipo de investimento, tem que tomar muito cuidado. De preferência, até evitar esse tipo de investimento ou fazer ele de uma forma que vá minimizar esses riscos, que eu pretendo explicar para vocês aqui essa estratégia em algum outro momento. Já deixa aqui nos comentários se isso despertou a tua curiosidade, se você quer entender uma estratégia muito simples e muito eficiente para investir em crédito privado e conseguir minimizar esses riscos. E aí qual que é a consequência disso, pessoal? Como você tem riscos de crédito maiores na parte das empresas, né, e um pouquinho maiores nas partes dos bancos, e o menor risco de todos, emprestando seu dinheiro para o governo, o reflexo disso é que o juro que você vai conseguir nos empréstimos que você faz para as empresas ou para os bancos e depois para o governo, eles são
maiores conforme o risco que você tem envolvido nesse investimento. E aí eu aproveito esse gancho para entrar na segunda parte aqui do vídeo. Lá no início a gente estava falando de primeiro conhecer para quem que você vai emprestar o seu dinheiro. Agora, a segunda cláusula do nosso contrato, ela vai te falar quanto de juros você vai receber por fazer esse empréstimo para alguém aí do mercado financeiro. Esse nível de juros que você vai receber, ele depende basicamente de duas coisas. Ele depende da taxa de juros do mercado que está sendo praticada hoje. Então ele depende da taxa Selic e depende também do juro futuro, da expectativa do juro futuro formada pelo mercado financeiro. E ele também vai ter um formato diferente dependendo do tipo de investimento que você escolher. Esse formato é o que eu vou explicar para vocês a partir de agora. No mercado, o pessoal costuma chamar o primeiro tipo de investimento, de pós-fixado. Esse é o tipo de juro mais conhecido pelo mercado. O juro pós-fixado, ele normalmente está amarrado no indicador chamado de CDI, que para o nosso entendimento prático aqui, ele é praticamente igual à taxa Selic. Então, por exemplo, quando você investe na caixinha do Nubank ou compra um CDB de liquidez diária que te paga lá os 100% do CDI, você na verdade vai estar fazendo um investimento pós-fixado que vai estar amarrado nesse indicador aí. Por isso que o nome é pós-fixado, porque depois que a gente souber quanto foi o rendimento do CDI, é que você vai saber quanto foi o rendimento do seu investimento na prática. Esse tipo de juro é chamado de juro flutuante, então ele varia conforme a taxa de juros do mercado. Nesse tipo de investimento, é muito pouco provável que você vai perder dinheiro. Na verdade, é praticamente impossível de perder dinheiro, porque o juro aqui ele sempre vai ser positivo. Às vezes ele vai ser um pouco maior, às vezes vai ser menor, mas ele sempre vai estar corrigindo, então no dia a dia você vai estar sempre colocando uma colherinha a mais ali nos rendimentos do seu patrimônio, e é por isso que esse aqui é o investimento mais conservador que existe no mercado. O contrário dos investimentos pós-fixados, amarrados no CDI, é o que a gente chama de pré-fixado. O pré-fixado, a gente pode até fazer conta desde o início do investimento de quanto que ele vai render. Então, quando você enxergar, por exemplo, um CDB que paga 10% ao ano, que paga 12% ao ano, que paga 14% ao ano, esse número puro, ele é o indicador de que a gente está tratando de um investimento pré-fixado. Então você já vai saber na largada quanto que vai render no seu bolso no final das contas. E existe também um tipo de investimento que ele é híbrido. Ele é uma parte pré-fixada e uma parte atrelada a algum indicador. A forma mais comum que a gente encontra esse tipo de investimento no mercado são os investimentos que são IPCA+, e o IPCA aqui sendo o indicador de inflação. Então esse tipo de investimento vai render tudo que a inflação render e mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, se você encontrar aí um título público pagando IPCA mais 6%, significa que toda a variação da inflação, então digamos que ela é de 10% no ano, por exemplo, mais aquela taxa de juros vai ser o total da rentabilidade do seu ativo. Então se a inflação for de 10% naquele ano, mais 6% do seu investimento, o teu investimento vai render mais ou menos aí 16%. Esse tipo de investimento é muito bacana para você fazer a longo prazo e se proteger da variação do aumento dos preços, que é medido através do IPCA. E aí a pergunta que surge aqui, naturalmente, e que todo mundo me faz ali nos canais lá do Instagram, principalmente, aqui no YouTube também, é qual que é o melhor investimento dentre o pós-fixado, o pré-fixado ou o IPCA+. E a resposta aqui, pessoal, obviamente, como tudo na economia e até em outras áreas do conhecimento, é que depende. E para o nosso entendimento aqui, o ideal para uma carteira de investimentos é que você tenha um pouco de cada um deles, tá? Não se apegue só a um e nem tente prever o que vai ser melhor, qual que vai ser o mais interessante no fim das contas. O ideal é que a gente tenha uma diversificação nesse aspecto também. Já deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale mais sobre esse tipo de abordagem e explique com mais detalhes aí sobre cada um desses ativos. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, esse panorama geral inicial sobre a renda fixa. E agora eu vou mostrar na prática alguns exemplos para que você visualize como é que você vai encontrar esses ativos nas corretoras, nas plataformas de investimento, para você já estar familiarizado com a prática, tá? Vou mostrar alguns exemplos para você aqui agora. Só antes, pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui não é uma recomendação, eu só vou mostrar aqui para fins didáticos. Não se apeguem a esses investimentos aqui, não saiam procurando eles nas corretoras. Você primeiro tem que entender no detalhe o que é cada um deles, e tem que entender também se faz sentido ter no teu portfólio. Provavelmente alguns deles aqui não vai fazer sentido, ou também não são investimentos de boa qualidade. Então isso aqui é só para fins didáticos, não tem nada a ver com recomendação e também não quer dizer que são bons ativos que você deve sair comprando. Então, começando os exemplos aqui, vou colocar na tela. Peguei alguns exemplos de tesouro direto, tá?
Aqui em cima tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então, ó, ele é um investimento que a gente está emprestando dinheiro para o governo. O governo vai devolver para a gente depois de 10 anos, então ele vai devolver lá em 2035. E ele vai pagar uma taxa de juros que é IPCA mais 7,82. Só que aqui tem um outro acordo, uma outra cláusula do contrato, que é essa questão dos juros semestrais. Então, a gente está acordando com o governo que a cada 6 meses ele vai pagar uma antecipação dos juros na nossa conta, que é como se fosse ali um dividendo, um recebimento. Ele vai ir pagando esses juros semestralmente até o final do período, lá em 2035. E aqui tem também um outro exemplo do Tesouro pré-fixado, que aqui é para um prazo mais curto, ele vai vencer em 2027. E, como eu falei para vocês, ele é um número puro. Então, o governo vai devolver para a gente, corrigido, a uma taxa de juros de 15,17% por ano até 2027. Esse aqui é um exemplo de investimento pré-fixado em renda fixa, tá? Agora eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de investimentos bancários, pessoal. Ó, então o primeiro aqui, ó, é um CDB do Agibank. Então o Agibank é um banco de segunda linha, que a gente chama, né? Ele é um banco menor em comparação com os grandes. Ele vai estar pegando o nosso dinheiro emprestado até o período de janeiro de 2028 e ele vai devolver esse dinheiro corrigido à taxa de 107% do CDI. Então tudo que for a variação do CDI, ele vai entregar para a gente com um acréscimo de 7%. Então, por exemplo, se o CDI for de 10% nesse período, ele vai entregar 10,7% de rentabilidade nesse investimento aqui. E esse investimento vai ficar aplicado até 2028. Então, a gente tem que deixar o dinheiro parado lá pelos próximos 3 anos até que o Agibank devolva esse dinheiro para nós. Um outro exemplo aqui, ó, é a LCA do banco original. Que nem eu expliquei para vocês, a LCA, o original, vai pegar o dinheiro emprestado e vai aplicar no agronegócio. Ele vai destinar esse dinheiro para alguma atividade agropecuária e aí, por conta disso, o teu rendimento na ponta vai ser isento de imposto de renda. Então aqui, ó, dá até para ver no anúncio ali, ó, tem um cardzinho que mostra que ele é isento de imposto. E também tem um cardzinho mostrando que ele é coberto pelo FGC. O CDB também tinha, mas estou comentando aí essa questão agora. Essa LCA, ela é uma LCA do tipo pré-fixada, então ela vai te pagar 13,54% ao ano até o período aí de 2026. Então, até novembro de 2026, o original vai ficar com o teu dinheiro emprestado e depois desse período ele vai te devolver corrigido pela taxa de 13,54% por ano e isento de imposto de renda. Então, fazendo uma proporção aí, é mais do que 1% ao mês líquido de imposto na tua conta depois desse período percorrido. E um último exemplo, que eu dei uma pincelada lá para vocês anteriormente, é uma letra financeira, uma LF, emitida pelo Banco Bradesco. Dá só uma olhada nesse aqui, ó, pessoal. O Banco Bradesco emite uma LF. Percebam no detalhe aqui embaixo, ó, que está escrito investimento mínimo. Esse investimento mínimo aqui é de quase 70 mil reais. Então ele não é um investimento que é acessível para todo mundo. Que nem eu comentei, ele é um investimento que os bancos maiores normalmente oferecem para investidores que têm já patrimônios maiores e que querem diversificar as emissões bancárias ou emprestar dinheiro para bancos mais seguros. Então ele exige aí um investimento mínimo mais alto. O Bradesco vai pagar IPCA mais 7,70 por esse empréstimo que ele está tomando e ele vai devolver o dinheiro lá em 2026. Então, tem mais ou menos aí 1 ano e meio de prazo essa LF aqui que está sendo negociada ali na plataforma da XP. E percebam que aqui, ó, a LF ela não tem a cobertura do FGC. Isso aqui é um detalhe muito importante. Então, tem um certo risco de crédito, mas como normalmente são bancos maiores que emitem, aí esse é um detalhe aí que acaba não importando tanto. Faz sentido mesmo assim para o investidor com um patrimônio maior investir um pouquinho ali em LF, dependendo da situação dele. E para terminar, pessoal, vou colocar aqui alguns exemplos de ativos de crédito privado. Então, ó, percebam que tem aqui uma debenture da empresa Rumo, que é aquela empresa de transporte ferroviário. Ela é uma empresa listada em bolsa, ela tem ações negociadas também. E essa aqui é uma debenture incentivada, porque a Rumo ela é uma empresa do setor ferroviário, então ela é do setor de infraestrutura. E aí o governo, ele dá esse benefício aí para as debêntures do setor de infraestrutura serem também isentas de imposto. E aí nesse caso aqui, ó, percebam que é um prazo bem mais longo. A Rumo vai tomar o teu dinheiro emprestado até 2034. Então são praticamente 10 anos de empréstimo que você vai fazer para a Rumo e ela vai te pagar 7,5% mais a inflação do período até o ano aí de 2034, quando ela vai efetivamente te devolver o dinheiro. Outro detalhe, só reforçando, isso aqui não tem nenhum tipo de garantia externa, tá? Não tem um fundo garantidor, não tem nenhum amparo
Então, por isso que esses investimentos são mais arriscados e a gente tem que tomar muito cuidado se for investir nesses aqui. Outro exemplo, uma debênture da Engie, que hoje está sendo negociada aí na plataforma lá da XP. Ela tem um prazo de vencimento até 2033 e ela vai pagar IPCA mais 7,30. Esse aqui é um exemplo, ó, pessoal, que também é isento de imposto, tá? Eu trouxe duas debêntures incentivadas aqui para mostrar para vocês. E outros dois exemplos aqui, o CRA ou CRA da Marfrig e um outro exemplo, um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, da Localiza, que vai ficar com o teu dinheiro emprestado até 2032 e ele vai te pagar 99% do CDI. Então percebam aqui que é uma forma diferente de fazer esse investimento, né? É um CRI também, só que ele é pós-fixado. Ele vai te pagar 99% do CDI por todo esse período aí que ficou investido. Lembrando que o CRI e o CRA também são isentos de imposto de renda, mas são investimentos que vocês podem perceber aqui pelos exemplos que normalmente eles têm prazos mais longos e se você quiser sair antes, vender antecipadamente, você vai precisar vender as condições do mercado. E aí vai estar sujeito à marcação a mercado. Então, provavelmente você vai ter algum prejuízo para conseguir vender antecipadamente. Pensa que você vai estar ferindo uma regra do contrato, né? O contrato prevê que você vai deixar o dinheiro investido até esse prazo ali que está sendo acordado. Então, se você precisar burlar uma das cláusulas do contrato, você vai ter algum pênalti financeiro, né? Você vai acabar tendo algum prejuízo, alguma penalidade para conseguir sair antecipadamente. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha agregado conhecimento prático para vocês. E também foi uma introdução, né? Tem muito mais coisas aqui para a gente falar ainda sobre renda fixa. Deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tem algum ponto que eu preciso explicar melhor, aprofundar em outro vídeo. E reforçando, deixa o seu like se esse conteúdo foi útil para você e já se inscreve aqui no canal para me ajudar aí na meta dos 500 inscritos iniciais e para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar aqui nas próximas semanas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!